Olá, politiquejeiros e politiquejeiras dessa terra plana que é o YouTube. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto da maior importância, mas que pouca coisa tem saído na imprensa. O escândalo Itaipu Gate. É isso aí, gente. O politiquejo vem todo trabalhado em tons investigativos para explicar para você por que o presidente do Paraguai quase foi impeachmentado há algumas semanas. E o que a família Bolsonaro tem a ver com isso? Eu sou Luara e falo aqui de Belo Horizonte. E converso com meu amigo João desde o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, na nossa amada Teoflotone. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, é bom informarmos que nós lançamos a campanha de financiamento coletivo do nosso politiquejo. O link é apoia.se/politiquejo, com apenas R$5 por mês, que não vale nem um cafezinho, um pão de queijo em muitos lugares aí, né? Vocês nos ajudam a manter aqui a nossa plataforma e fazer essa narrativa aqui na internet, beleza? Conto com o apoio de vocês, o link tá aí na descrição. Bom, meu povo, todos vocês já devem ter ouvido falar sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, não é mesmo? Itaipu, que até 2012 era a maior usina hidrelétrica do mundo, e hoje é a segunda, estando atrás apenas da usina de Três Gargantas lá na China. Antes de aprofundar, João, só algumas curiosidades aqui. O volume de concreto usado na construção dessa hidrelétrica é 12,7 milhões de metros cúbicos, seria suficiente para a construção de quê? De 210 estádios de futebol do tamanho do Maracanã, no Rio de Janeiro. A vazão máxima do vertedouro da Itaipu, 62,2 mil metros cúbicos por segundo, é 40 vezes superior à vazão média das cataratas do Iguaçu, que seria 1.500 metros cúbicos por segundo. A quantidade de ferro e aço usada possibilitaria a construção, gente, de 380 Torre Eiffel. Mais do que isso, né? 40 mil trabalhadores participaram da construção da usina no auge das obras. 1.350 quilômetros quadrados é o tamanho do lago formado pelo reservatório da Itaipu. Extensão maior que toda a área urbana da cidade de São Paulo. A altura da barragem principal, 196 metros, corresponde à altura de um prédio de 65 andares, é uma suntuosidade. Mas talvez, gente, o mais interessante de Itaipu seja uma informação de que ela foi construída em 1973, depois de um acordo entre Brasil e Paraguai. Naquele momento, naqueles anos, dois países decidiram mudar o curso do Rio Paraná para produzir energia e assim construir a usina na fronteira entre os dois países. As obras elas se iniciaram em 1975 e teve a cooperação de Brasil e Paraguai. E 10 anos depois, iniciou-se a operação das turbinas, que desde então geraram mais de 2,4 bilhões de megawatts-hora de energia. Para você ter uma ideia, se essa energia pudesse ser acumulada, seria suficiente para abastecer o mundo inteiro por 40 dias, 2 horas e 45 minutos. Na época, também ficou acordado que cada país utilizaria metade do total produzido pela hidrelétrica. Pois é, como a necessidade de energia do Paraguai é bem menor do que essa necessidade comparada com o Brasil, bastaram ali 15,6% de toda a eletricidade produzida para abastecer já de cara 90% da demanda do país. Os outros 84% do total produzido pela usina foram enviados ao Brasil, abastecendo 15% do consumo nacional. A pequena diferença de percentual, 0,4%, abasteceu então a própria usina. Em 2009, o presidente Lula e o presidente paraguaio Lugo fizeram uma negociação de 10 meses e chegaram a um preço mais justo para o Paraguai da energia excedente que o Brasil comprava dele. Isso gerou um ganho adicional de 240 milhões por ano para o Paraguai. Naquela época, a fala de Lula foi a seguinte: esse é um acordo histórico, demos um passo importante.
Lugo, o presidente paraguaio, também declarou a nível internacional a outra coisa. Isso não é um acordo no qual uns perdem e outros ganham. Aqui, ambos temos que ganhar, para o bem dos nossos povos e da região como um todo. Ai, saudade dessas grandes lideranças latinas, viu? Nossa Senhora. Bom, hoje o que se vê são dois presidentes que são a vanguarda do atraso, fazendo negócios escusos com Itaipu, negócios esses que enfraquecem a região e muito prejudicam o nosso vizinho Paraguai. Um dos presidentes que está no meio dessa confusão é, para variar, né, gente, Jair Bolsonaro. What the fuck? É impressionante como a família Bolsonaro consegue se envolver em todas as tretas possíveis e imagináveis. Misericórdia, viu? É impressionante, João. Bom, o outro protagonista da confusão com Itaipu é o presidente paraguaio atual, Mário Benítez, que, assim como Bolsonaro, é delegatário do legado da ditadura. Por quê, né? O seu pai foi braço direito do ditador paraguaio Alfredo Stroessner, notório pedófilo e violador de direitos humanos. Mas vamos entender melhor essa história de Itaipu, Benítez e Bolsonaro. Vamos entender direito o que aconteceu. O presidente do Paraguai, o Mário Benítez, foi um dos primeiros chefes de Estado a fazer visita oficial a Bolsonaro. Mas o que foi descoberto há pouco é que, além da visita diplomática, Benítez e seus representantes vieram costurar um acordo com o governo brasileiro para que o Paraguai vendesse energia excedente de Itaipu para o Brasil a preços bem abaixo do preço de custo. Beleza, João, mas o que isso, afinal, tem de errado, né? Bom, em primeiro lugar, caso essa operação tivesse sido concretizada, o Paraguai ele teria tido um prejuízo de cerca de 200 milhões de dólares. É importante frisar, gente, que os setores progressistas do nosso vizinho Paraguai, que hoje estão na oposição, essas frentes progressistas consideram Itaipu como um elemento estratégico para o desenvolvimento nacional. Óbvio, né? Porque de lá é que sai boa parte do dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde e bem-estar da população paraguaia de modo geral. É verdade. Além disso, Lara, esse acordo foi de iniciativa do governo brasileiro, que inclusive impôs todos os termos, desde os valores do megawatt até mesmo a forma de pagamento. O que acontece é que foram vazados documentos sigilosos e até mesmo conversas do presidente, do vice-presidente e de um assessor jurídico, no sentido de pressionar o diretor-geral da ANDE, que é a Administração Nacional da Eletricidade lá do Paraguai, que é uma empresa pública paraguaia. O Pedro Ferreira, né, foi flagrado sendo pressionado a aceitar esse acordo. Pedro Ferreira acabou por renunciar ao cargo por não aceitar participar de um esquema que claramente traria prejuízo ao seu país. Bom, mas como tudo no que se envolve o governo Bolsonaro, né, sujeira pouco é bobagem, também veio à tona que um dos responsáveis por intermediar esse acordo secreto é Alexandre Giordano, suplente do senador por São Paulo, Major Olímpio, ambos do PSL, partido de Bolsonaro. Isso mesmo. O Giordano, gente, ele é ligado à empresa Leros, que atua no ramo de venda de energia elétrica. O combinado seria que a energia comprada a preços módicos junto à Andi seria revendida mais cara no Brasil e o lucro seria dividido entre a Leros e a empresa paraguaia. Acontece, gente, que Itaipu é uma usina binacional e, por isso, o processo de venda de energia é controlado pela Andi, que é uma empresa pública, que repassa a energia à Eletrobras, empresa pública brasileira, e a Eletrobras repassa às concessionárias do Brasil. O acordo proposto pelo governo Bolsonaro praticamente daria ali um monopólio privado à Leros, sem nenhum processo licitatório, nem quaisquer garantias dadas pela empresa que possui um porte pequeno e nenhum lastro de operações desse tamanho. Esse episódio tem sido tratado com status de escândalo no Paraguai, com forte atuação da imprensa. Inclusive, a divulgação das conversas e documentos foi feita pela ABC Color,
um dos maiores jornais do Paraguai, né? E lá, diferentemente daqui, quando há conversas comprometedoras entre agentes públicos e negociações escusas, né, valoriza-se o conteúdo em detrimento da forma de obtenção dessas informações. Alô, Vaza Jato! Ao passo que na imprensa brasileira quase não foi abordado e quando aconteceu foi de maneira superficial. A exceção é o nosso querido amigo Lúcio de Castro, na agência Spotlight, né, que eu recomendo a todos aqui. Ontem mesmo, antes de gravar esse vídeo, no dia 14 de setembro, né, no sábado, a agência Spotlight deu furo dizendo que no dia D das negociações desse acordo espúrio, o Major Olímpio, ele mesmo, né, defensor da moral e dos bons costumes, estava lá no Paraguai participando dessa negociação. O escândalo foi tamanho que o presidente Abdo Benítez esteve prestes a sofrer um impeachment. E isso só não ocorreu porque representantes do seu partido no Congresso se organizaram para barrar o pedido de impeachment. Claro, gente, que há troco de várias concessões que o presidente terá de fazer a esses parlamentares a partir de agora, né? Fato é que, nesse episódio, o Brasil teve uma atuação imperialista em relação ao Paraguai. Algo bem parecido com o que os Estados Unidos fazem com o próprio Brasil. No entanto, diferentemente daqui, o povo paraguaio se mostrou bastante preocupado com a questão da soberania nacional e talvez por isso Itaipu Gate tenha sido um episódio tão repercutido por lá. Pois é, companheiros, vamos ficar de olho nisso aí, viu? Passa a régua e vamos pro OBSEV. Mais uma semana se passou na contagem regressiva para o fim desse governo, né? Mas a gente não pode deixar de expor as cagadas que Jair Bolsonaro e sua turma andaram fazendo por aí, né? E por falar em cagadas, se ligue nessa iniciativa sensacional para acompanhar o que há de pior lá para os lados da presidência, que é o cagômetro.com, o contador de cagadas oficial do governo Bolsonaro. Dá uma olhada. O site foi criado com o intuito de expor cada bola fora do governo. E elas são diárias, né, gente? Atualmente, estamos num total de 0 dias sem que o atual governo nos envergonhe. Já que o assunto é esse, vamos tratar dessa figura aqui, ó. Esse camarada foi nomeado pelo governo federal como embaixador do turismo no Brasil. Se a gente considerar a quantidade de rolês aleatórios que ele já se meteu, não seria de se estranhar a sua nomeação. Só que tem um probleminha aí, gente. Ronaldinho Gaúcho está com o passaporte apreendido. O cara foi nomeado como embaixador do turismo e sequer pode sair do país para além dos limites do Mercosul, porque está devendo multa por dano ambiental. Bem a cara desse governo, né, gente? E para finalizar esse verdadeiro show de horrores, nada melhor do que a gente demonstrar para vocês com quantos Bolsonaro se faz um patriota de meia tigela. O presidente, que se diz um grande patriota, depois de ter iniciado as homenagens à independência do Brasil, puxando o saco dos Estados Unidos, citando em um tweet o país norte-americano antes mesmo do Brasil, foi flagrado num vídeo institucional tentando cantar o hino nacional e mostrando que nem isso ele sabe. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. É isso aí, meus camaradas. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Se inscrever no canal aqui no YouTube. E se você está gostando, contribua com a gente no Apoia-se. apoia.se/politiqueijo. É só um preço de um pão de queijo ou um pingado de boteco. Você já vai estar ajudando o nosso canal. É isso aí, pessoal. Forte abraço e nos vemos na próxima semana.